Olá, caros alunos, sejam bem-vindos, que Deus te abençoe. Eu sou o Pastor Éder e nós estamos com a nossa matéria Liderança 1, Gestão Pessoal. Juntamente com esse vídeo, eu estarei postando um podcast muito bacana, muito legal, um pouco mais de 20 minutinhos, ok? Para você estar ouvindo, né? O podcast é um áudio da nossa aula e você vai poder, além desse vídeo, né, dessa videoaula, que pelo motivo de eu já ter feito o podcast, então a nossa videoaula será um pouco mais curta, né? E você vai poder ouvir esse podcast da nossa aula, um resumo da nossa aula. E claro, é muito importante que você, caro aluno, leia todo o capítulo 2, ok? Sobre o líder em amadurecimento. Muito importante que você leia todo o capítulo 2 para você poder aprender e fazer todas as autoatividades, porque as autoatividades é contada como nota. Então eu uso as notas das autoatividades junto com a nota da avaliação, que é a prova, para que eu venha achar a média final para você ser aprovado, ok? Na nossa matéria. Então, eu vou estar falando um pouquinho sobre Timóteo, falamos bastante sobre ele no nosso podcast, e você vai poder acompanhar na página 26 da apostila, ok? Eu vou estar falando um pouquinho sobre Timóteo através dessa videoaula, mas lembrando, você ouça o podcast que está tem um conteúdo maior da nossa aula, ok? Vamos lá então? Falando sobre Timóteo, a capacitação do Timóteo e de um Timóteo. O que seria esse um Timóteo? Que é um método simples, né, objetivo e intencional. Então, vamos dizer assim, você vai treinar alguém, você vai capacitar alguém, claro, na direção do Espírito Santo, lógico, porque sem o Espírito Santo de Deus nós não fazemos nada, mas se você tem um discípulo, você tem um líder em treinamento, você é o mentor, então suponhamos que esse líder em treinamento seu, ele é o seu Timóteo, ok? Então é um método simples, objetivo e intencional. Então, quais são as características, as necessidades que esse líder em treinamento, que esse discípulo, ele precisa ter? É disso que nós vamos falar na nossa videoaula, ok? Cujo tema um líder em amadurecimento, ok? Vamos lá? Da página 26, ok? O Timóteo, ou seja, o líder em treinamento, ele deve iniciar uma caminhada sob observação de um mentor, apenas para ouvi-lo e assisti-lo. Então não adianta você sentar com um líder em treinamento, com esse Timóteo, e falar para ele, né, treinar ele apenas com teoria e falar para ele assim: agora você vai e prega, você vai e faça isso ou aquilo. E não é assim que funciona, ok? Esse Timóteo, esse líder de treinamento, ele precisa te acompanhar, ele precisa ver a maneira que você faz, e em um determinado momento este líder em treinamento, ele vai fazer sobre sua observação, você vai ouvi-lo, você vai vê-lo, ok? E em determinado momento você perceber que esse líder de treinamento, ele acabou se enroscando aqui e ali, tendo dificuldades, você pode intervir, claro, com muito amor e carinho, e você vai estar dando o direcionamento, ok? Então, não é juntar um grupo de pessoas e falar: é assim que tem que fazer, pronto, vocês vão e façam. Jesus não fez dessa maneira. Os discípulos, antes de saírem de 2 em 2, Jesus ensinou muita coisa para eles e eles viram Jesus fazer. Eles viram Jesus fazer, como o primeiro milagre que Jesus realizou em Caná da Galileia. Os discípulos estavam ali com ele, estavam com Jesus, estavam vendo as situações quando Jesus era confrontado pelos sacerdotes, pelos fariseus, pelos escribas. Os discípulos estavam acompanhando, ok? Então é muito importante que esse Timóteo, esse discípulo, ele tenha um acompanhamento, e depois de um período você designa, né, uma tarefa para que ele faça, mas você precisa estar acompanhando perto,
ok? Para você poder então ouvir e assisti-lo, né? Ver de que maneira que ele está fazendo. Segundo, num segundo momento, o Timóteo, esse líder de treinamento, precisa ir praticando o que já aprendeu. Então tem tarefas que você vai passar para ele fazer, para ele efetuar, né? Porque é algo mais simples, que ele já viu você fazer, e com certeza ele não vai ter tanta dificuldade. Claro, sob a supervisão deste mentor, procurando definir seu próprio estilo e encontrar o seu Timóteo. Então, cada um tem um estilo, né? Tem uma facilidade também. Então vai ter um líder em treinamento que ele vai ser mais carismático, essa facilidade dele, desse relacionamento, né, pessoal, desse desenvolvimento pessoal, ele tem essa facilidade de lidar com as pessoas, né? Porém, outros líderes, né, vai ser um pouco mais quieto, né? Não que seja chato ou de cara fechada, porque lidar com pessoas você não pode ter cara fechada, sempre bravo, sempre hostil, né? Não tem como você lidar com as pessoas. Então, cada discípulo, cada Timóteo tem um estilo e claro, dentro daquilo que você está ensinando e orientando, né? Porque se um discípulo, você fala, faça A, ele fazer B, então não, a própria palavra de Deus diz que não tem dois seguir o mesmo caminho sem estar em comum acordo, ok? Então, ele vai praticando, né? Ele vai praticando aquilo que aprendeu, algumas coisas mais fáceis, né? Que ele acompanhou o seu mentor, e então ele vai executando aos poucos e criando essa facilidade. Quer um exemplo? Na célula, né? Na célula, você já não vai escolher alguém e falar assim, então amanhã nós temos a célula, você compartilha a palavra. Claro que a pessoa vai ter enormes dificuldades, mas ele pode fazer a recepção, ok? Ele pode começar, né, fazendo a recepção, cumprimentando as pessoas. E claro que aos poucos esse líder em treinamento, ele vai ver como que você líder reage, como que você faz, como que você compartilha, como que você distribui as perguntas, e para que ele possa ver e aprender, ok? E em terceiro, por último, o mentor deve delegar, deixando esse Timóteo, esse líder em treinamento, livre para treinar outros. Isso, claro, depois de um período de acompanhamento, quando você percebe que esse líder de treinamento ele está seguro naquilo que está fazendo, ele tem segurança naquilo, no falar, no agir. Claro que vai ter dúvidas, como eu disse no nosso podcast, a nossa vida é de aprendizado, todos os dias nós estamos aprendendo. Lembra que você vai ouvir aí que eu falei sobre um casamento, alguém pode dizer assim, eu tenho 30 anos de casado, pode ter certeza que ele vai ter alguma coisa para aprender, até o nosso último suspiro, fôlego de vida, nós vamos estar aprendendo, ok? Então, depois de um período de treinamento, de acompanhamento, de correções em amor, exortações em amor, porque o líder em treinamento, o discípulo, ele não é seu funcionário, ele não é seu empregado, ok? Vai lá e compra isso para mim, traz um sorvete, compra um sorvete para mim, compra uma pizza para mim. Ele não é seu empregado, ele não vai bancar você. Tudo é para o reino de Deus, para o crescimento do reino de Deus. Visitas, orientações, aconselhamentos, orações, intercessões, voltados, nem ensinamentos, tudo para o reino de Deus. E depois de um período, esse Timóteo, esse líder em treinamento, o mentor dele vai delegar, né? Voltando ao exemplo da célula, você já está mais que preparado, você pode compartilhar uma palavra de 15 minutos. Então esse é o tema, leia várias vezes que for necessário, ore, peça direção para o Espírito Santo de Deus, para ele direcionar nessa palavra, e compartilha, faça da mesma forma que eu faço, que não vai ter problema nenhum, né? Para todos nós, não é do jeito que eu quero, né? Do jeito que eu faço é melhor, eu sei tudo, eu faço tudo sozinho, né? Como que o reino de Deus vai crescer se eu estou limitando o crescimento, né? E o agir do Espírito Santo de Deus em pessoas. Então, quanto mais discípulos, mais pessoas preparadas, mais o Espírito Santo de Deus vai poder agir, operar, e mais o reino de Deus vai ganhar com isso, né? Então Jesus
teve os seus 12 discípulos, 70 discípulos, 150 discípulos, e até hoje muitos discípulos estão sendo formados, porque Jesus lá atrás, plantou a semente do discipulado, do ensino prático, dia a dia, 3 anos e meio, eles convivendo com Cristo, aprenderam muito, eles foram passando para os outros, depois aos judeus em todo o Império Romano, na Ásia Menor, em Roma, em Antioquia, em Éfeso e tantos outros lugares, também no Alto Egito, e todo o Império Romano. Aos poucos os judeus, que foram cheios com o Espírito Santo, foram abrindo igrejas e foram se tornando discípulos, e estamos nós aqui, no Ocidente, na América, quantas igrejas não tem aqui na América do Sul, na América do Norte, na América Central? Quantas igrejas não tem no mundo inteiro pregando o Evangelho? Aquele que crer e for batizado será salvo, a salvação em Cristo Jesus. Então, é isso aí. Essa é a nossa videoaula, um pouco mais curta. Por quê? Por causa do nosso podcast. E você deve, querido aluno, assistir esse vídeo, que está assistindo, ouvir a nossa aula através do áudio, ler toda a apostila, fazer as autoatividades, para que você venha aprender. Não é concluir a matéria, é você aprender. Talvez está sendo tudo novo para você, tudo novo. O ITQ, as matérias, as aulas, é tudo novo, e com certeza um dia vai ser muito útil na tua vida. E lembre-se, guarde isso com você: o Espírito Santo de Deus, ele vai fazer multiplicar o azeite na maneira que você dispõe de vasilhas. A hora que as vasilhas acabarem, o azeite vai cessar. O que isso quer dizer? Que o Espírito Santo de Deus, ele vai te usar na maneira que você dê essa liberdade, essa oportunidade para Ele. A hora que você parar de ler, parar de estudar, parar de pesquisar, parar de buscar o conhecimento das coisas de Deus, e o Espírito Santo de Deus, então, vai ser limitado para operar na tua vida. Não que o Espírito Santo de Deus seja limitado, pelo contrário, o que Ele tem para derramar e fazer através das nossas vidas são infindáveis, ilimitáveis. Então, depende de cada um de nós. Ok, caro aluno? Que Deus abençoe, faça a sua parte. Você vai crescer muito, viu? Muito obrigado. Até a nossa próxima aula. Receba aí onde você estiver o meu abraço. Até mais. Tchau, tchau. Até a próxima aula. Muito obrigado.